Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta segunda-feira, dia 23 de março de 2026. Ótimo dia para você, uma excelente semana e vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Vitória no sufoco, mais 3 pontos na tabela, aproveitamento superior a 80% no comando do Renato Gaúcho, 3 pontos do G4, distante do Z4, olhar para cima e não olhar para baixo. Tempo de data FIFA, preparar o time para o desafio contra o Coritiba, sem Andrés Gomes. Tudo isso e muito mais agora, então vambora! Vamos para cima deles, papai! Então já deixa o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta o que você achou da nossa vitória ontem em São Januário por 2-1. Compartilha para geral e, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal. Bom, uma vitória com o DNA do Vasco nos últimos jogos. No sufoco, com alma, com disposição, com representatividade de Vasco. Assim foi em São Januário, com o primeiro tempo muito diferente do que foi o segundo tempo. Aliás, na minha concepção, dos 4 jogos que o Renato Gaúcho comandou o Vasco, esse foi o melhor primeiro tempo. E tinha tudo para que o Vasco terminasse 3 ou até mesmo 4-0 em cima do Grêmio, porque o volume de criação foi muito grande. O problema é que a produção não acompanhou a efetividade. Mas não foi aquela produção estéril, como era na época do ex-treinador do Fernando Diniz. Foi uma produção em que o Vasco teve reais condições de fazer gols. O Andrés Gomes, por exemplo, desperdiçou 2 oportunidades. Em uma, ele bagunçou o Balbuena e bateu fraquinho, o Everton espalmou. E na segunda, ele tomou a pior decisão. Inclusive o Renato falou isso na coletiva. Invadiu a área, teve a chance, dá o biquinho, como o Romário fazia, brincou até o próprio Renato sobre isso. Foi dar mais um drible para trás, perdeu a bola para o Vieri. O David teve uma chance, demorou, e aí roubaram a bola dele por trás. Então assim, estou falando chances claras. O Nuno pegou uma bola, pegou mal, tirou do gol, mas estou falando, essas 3 foram claras. 2 delas tinham que morrer na rede, principalmente as 2 do Andrés. Com mais 2 gols, 4-0. Ou um dos gols, 3-0, matava o jogo. O Grêmio foi fazer o gol dele numa falha individual nossa, que o Robert Yanan, com a sua categoria, né, com o seu jeito de jogar peculiar, abusou da sorte. Então, ele não pode brincar com a sorte. Ele entrega um gol ao tentar sair na entrada da área driblando. Não pode. No segundo tempo, jogou sério, zagueirou, nada passou. E teve boa atuação no segundo tempo, porque ele é bom zagueiro. Agora, foi fazer graça, foi abrir o parquinho, deu ruim. Aí o Vasco tomou sufoco. Aí o Vasco foi impressionado, e era esperado que o Grêmio fizesse isso. Os 2 times estão ali, empatados, o que diferencia o saldo de gols. Se fosse 2-0 Vasco, troca. O Vasco terminava em 8º e não em 9º, mas pela questão do saldo de gols, o Vasco está em 9º e o Grêmio está em 8º. Agora, o próximo compromisso é contra o Coritiba. Com os resultados da rodada, o Vasco deu uma subida. Aliás, se nós fizermos um corte no Campeonato Brasileiro, a partir do momento que o Renato assume o Vasco, 4 últimas rodadas, 3 vitórias, 1 empate. 83,3% o aproveitamento do Renato Gaúcho. Somente o Flamengo do Leonardo Jardim tem o mesmo retrospecto. Então Vasco e Flamengo são os 2 times do Campeonato Brasileiro, dos 20, que tem esse retrospecto nas últimas 4 rodadas. Porque é o corte do Renato Gaúcho para frente. O Vasco está a 3 pontos do G4, que inicia exatamente com o Flamengo. 11 contra 14. Ah, o Flamengo tem um jogo a menos. Não importa.
Hoje é a posição que o Vasco tem que olhar. Parada, data FIFA, Andrés Gomes forçou o cartão, de forma até inteligente, estava pendurado. Ele joga pela Colômbia diante da equipe da França, né, amistoso, Croácia e França. Dia 29 é o jogo contra a Croácia. Ele volta dia 30 ao Brasil. Dia 1º já teria o jogo. Dá uma descansada. Renato lamentou porque não vai conseguir treinar o Andrés nesse período, mas é normal, data FIFA, o Vasco perde 2 jogadores, o Andrés Gomes para a seleção colombiana e o Puma para a Uruguaia. Faz parte do jogo, perder jogador de qualidade. Renato deu 2 dias de folga, hoje, amanhã, quarta, o time volta aos trabalhos e aí inicia a preparação para o jogo com o Coritiba. Difícil o jogo, Coritiba vem num bom momento, é o adversário mais acima de Vasco e Grêmio, ou seja, vira até um jogo direto. Uma vitória, o Vasco troca de posição com o próprio Coritiba, ultrapassa o Coritiba, que tem 13 pontos, veio de uma derrota no Atletiba, né, por 2-0. Vai ser um jogo difícil, sem dúvida nenhuma, mas o Vasco tem condições de avançar. Eu disse que tem amistoso, né, data FIFA, a seleção brasileira já está reunida em Orlando, não na sua totalidade, os jogadores estão chegando. E claro que tem KTO, kto.bet.br, você passa lá e agora os amistosos dominam a KTO nessa semana para você deixar a sua aposta. Lembrando que é para maiores de 18 anos, ganhar ou perder faz parte e divirta-se. Ontem, por muito pouco, não bateu a múltipla bem legal. Faltou o quê? O empate, Remo e Bahia, deu vitória, mas não tem problema. Botei lá na KTO, tinha um odão maneiro, que era o Cuiabano fazendo gol ou dando assistência. O Vasco vencendo, o odão dava quase 7 ou 7,5, era por aí. E aí somei com outros, perdi no Remo e Bahia. Detalhe, o gol do Cuiabano, para mim do Cuiabano, o árbitro deu na súmula Thiago Mendes. E aí houve uma brincadeira entre eles e tal, o Renato zoou, gol de barriga e tal, mas o gol para mim é do Cuiabano. Não perdi a aposta porque era gol ou assistência. Ele fez o gol e deu assistência. Anulou o gol, a assistência para o gol do David seguiu valendo. Dimitri Payet, lembra? Jogou no Vasco, se aposentou ontem, oficialmente anunciou que está aposentado dos gramados. Boa sorte agora no dia a dia dele, né? Não sei o que ele vai escolher na carreira, se vai seguir no futebol ou não. Mas o Dimitri Payet, na minha avaliação, rendeu mais do que o Coutinho. Os dois a gente esperava mais, mas pau a pau, quem rendeu mais para mim foi o Dimitri Payet, que não rendeu tanto, mas R$2 a mais em relação ao Felipe Coutinho. Para fechar com você, torcedor, quero fazer aqui, passar uma informação. O nosso Na Conta KTO hoje, excepcionalmente, vai rolar às 6 da tarde. Por quê? Eu vou participar de um evento hoje aqui no Rio de Janeiro, o painel no Foot Connect, do Foot Summit, que é o evento organizado pelo Getúlio Vargas e pela Isabel. Muito obrigado pelo convite. Sobre a segunda tela, que é o fim da segunda tela, os reacts, as transmissões viraram os reacts dos clubes. Eu vou representando o nosso Vascão da Gama. Fechado? A Nina Vilardi vai apresentar o painel, Flazoeiro é o participante, o TF, o Thiago Franklin, o André do Sentimento Tricolor e o pai aqui, de 11h40 a 12h10 na Cidade das Artes. Por isso, o nosso Na Conta KTO vai ser deslocado mais para frente na nossa programação, às 6 da tarde. A gente bate papo. Fechado? Agora sim, para fechar, um detalhezinho que eu quero trazer. Ontem o Edmundo foi a São Januário. Claro que é ovacionado, é um dos maiores ídolos da nossa história e eu espero, torço muito mesmo, para que o Edmundo cada vez mais volte para dentro do Vasco. O Edmundo tem que estar dentro do Vasco. Para mim, presidente Pedrinho, vocês deveriam fazer as pazes, porque são 2 grandes vascaínos, 2 grandes amigos, a gente briga, a gente fala besteira, já aconteceu entre nós, inclusive, Pedrinho. Mas assim, o Edmundo, para mim, tem que ser um embaixador do Vasco. O Vasco vai viajar para Curitiba. Edmundo tem que ir. Um jantar com os sócios torcedores, com o patrocinador. Edmundo tem que estar junto com o Vasco da Gama. É a minha opinião. Um grande abraço e até mais tarde aqui no nosso canal Fanático Vascaíno. É a sua casa, é a casa do verdadeiro vascaíno. Tchau, tchau.